Olá, meus amigos do Ideal Espírita. Já tem um tempinho que a gente não se encontra, peço desculpas por isso, mas espero que tenham passado muito bem esse período de feriado, carnaval, e tenham feito aí suas orações, meditações. Eu tive uma experiência muito feliz com um grupo de mulheres em que a gente trabalha um conto, que é o que eu estou trazendo aqui. O último vídeo eu fiz a leitura, né, da parábola do filho pródigo, por esse livro aqui. Por que eu estou trazendo esse livro? Eu posso trazer outros também, que fazem uma análise das parábolas de Jesus. Então, esse capítulo, Rafael Papa, ele faz considerações muito pertinentes que eu estou trazendo aqui em parte. E a proposta não é a gente fazer um estudo desse livro, embora seja uma ideia muito interessante. Mas o que eu quero, a minha intenção neste momento, com todos que estão aqui acompanhando, é para que a gente possa conhecer essa parábola por nosso coração, pela nossa experiência, por aquilo que nos identifica, o que nos chama a atenção ao ouvir essa história. Eu vou partir aqui de um segundo momento, né? Então, o vídeo anterior eu falei, eu teci algumas considerações, e agora a gente vai explorar mais um pouquinho. Lembrando que o filho voltou para casa, né? Nesse caminho, esse percurso de volta a casa, vou abrir aqui um parênteses, quando eu faço algumas visualizações, eu gosto muito dessa cena, a cena em que a gente está caminhando, percorrendo ali uma trilha. Cada um pode ver esse caminho conforme desejar, mas é muito significativo a gente pensar num caminho que a gente vai percorrendo. E esse caminho que o filho pródigo ele faz é um caminho de retorno, não é um caminho diferente, ele não vai para uma outra cidade distante. Ele volta pelo caminho que ele percorreu, só que ele está em outra condição. Então, no processo de evolução, evolução significa mudança. Então, a lei do progresso é uma lei que inclui a evolução dos seres, ou seja, a transformação, a nossa mudança. Então, o progresso, ele parte de necessariamente alguns elementos. Então nós temos que, Jesus falava da lei do amor, que a lei do amor, ali caberia tudo. Na lei do amor cabe tudo. Inclusive, né, inclui ali a lei do progresso. Então, para a gente progredir, a gente precisa amar. A gente precisa fazer algumas coisas, né? Então, tem a lei do trabalho, e nessa parábola, a gente pode entender nessa caminhada, esse retorno do filho para a casa do pai, como fazendo parte dessa lei do progresso, que a gente faz uma visão assim, de que seja um processo em espiral. O que é um processo? Um processo vamos chamar assim, né? De um percurso em que há uma série de etapas, em que precisam ser vivenciadas, experienciadas, vencidas, assim, que a gente vai precisar
executar e concluir, né? Um certo fechamento em cada etapa. Não dá para a gente evoluir. Por que a gente fala tanto que a evolução não dá saltos? Porque não é algo de uma escalada, de uma escada, né? Pá, dá um pulo, sobe 2, 3 degraus. A gente faz essa analogia também, mas ela não é tão precisa quanto uma subida em espiral. Por que espiral? Porque na espiral a gente retorna para aquele ponto inicial, só que num estado diferente. A gente volta, só que estamos um pouquinho acima, só um pouquinho acima. Não é muita coisa, mas não é o estado anterior. Não é ficar andando em círculos. Na visão de estarmos ali percorrendo um círculo, não há progresso, tá? Você não sai desse estágio, você se mantém no mesmo nível. Então, é uma dimensão, vamos entender, né? Na bidimensão, nós temos só duas informações quando a gente anda em círculo. Tá? Pensa num círculo no chão, que a gente vai andando, não sai do lugar. Mas se a gente pensa em espiral, a gente se eleva, então tem outra dimensão incluída. Então é uma mudança de um estágio, de uma dimensão, de uma compreensão. Esse filho, ele percorre essa estrada de volta para casa, a mesma estrada, só que ele não é mais a mesma pessoa. Quando ele percorreu no sentido de se afastar do pai, ele tinha uma visão de mundo, uma visão de si mesmo, uma visão daquele pai, ele tinha uma compreensão da vida. Quando ele volta, ele tem outra compreensão, outro estágio de consciência. E é isso que a gente vai falando, desse despertar, dessa nova dimensão. É um pouquinho acima, mas é repassar as experiências em que a gente vai precisar vivenciar novamente, para que a gente possa, dali, ter outro entendimento e outras soluções, outros encaminhamentos, outras formas de ver e de pensar e de agir, de lidar com aquilo. Então nós estamos voltando, mas não somos mais o mesmo, já estamos afetados com uma ideia de que chegar naquele pai é o fim do caminho, é o nosso propósito. Então a gente fica se perguntando tanto, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? O propósito de todos nós é percorrermos esse caminho de evolução, de transformação, de despertar de consciência para chegar no Pai. O Pai como a nossa origem, a nossa essência, ali onde há o amor. Esse pai recebe esse filho em que condições? Ele coloca condições. Então, ele percorre e esse pai o aguarda, porque ele sabe que esse filho iria retornar. Porque não há outra opção. Esse é o propósito da nossa vida. Não há outra opção que não seja nós tomarmos consciência e, na tomada de consciência, o que tem na nossa consciência? As leis divinas. Os Espíritos já nos esclareceram. Onde estão escritas as leis? Estão na
consciência. O que é a consciência? A gente ainda não tem uma definição para isso, mas é entender que é esse despertar do espírito, não é do corpo, tá nada a ver. Nós falamos de um estado de consciência, é esse estado em que a gente está aqui desperto, atento, percebendo as coisas. A mesma coisa, só que é num nível espiritual. Perceber a verdade. Jesus já dizia que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós iremos nos libertar de todas essas amarras. As amarras que nos aprisionam são as amarras da matéria, da nossa, esse nosso desejo. Então vamos voltar lá para esse filho que se afasta do pai. Ele deseja os prazeres. Quando ele volta, esse pai manda celebrar uma festa porque o filho estava morto e voltou a viver. Então, é uma festa onde que a gente busca a real alegria, a felicidade que a gente tanto busca, é o nosso propósito também. Está lá, junto a Deus, junto à casa do Pai, junto ao Criador. Quando a gente se afasta na busca do prazer, nós estamos iludidos, presos à matéria, então nós estamos distantes, desconectados da verdade, afastamos desse Pai, que é um local em que há o trabalho, existe segurança, existem outras características que a gente se afasta porque não queremos olhar, não queremos tomar consciência disso. Nós estamos olhando para a matéria, presos à matéria. Então, quando a gente olha para a matéria, a gente acha que a felicidade está nela, nessa condição aqui material em que a gente olha, toca e sente prazer. Então, é uma experiência sensorial. Isso é muito importante para a gente entender a diferença, porque a felicidade, ela não é uma experiência sensorial, ela é uma experiência que extrapola isso. É o que nos faz conectar com a lei do amor. Então, a gente não precisa de coisas nem pessoas para ser feliz. Mas quando a gente está nesse estágio, a gente vive em paz, vive feliz com as pessoas, conosco mesmo. Então, esse é o nosso propósito, porque o propósito é vivermos num estado pleno de consciência de quem somos, em conexão com o Pai, cumprindo as leis divinas. Quando a gente cumpre as leis divinas que estão na nossa consciência, a gente está cumprindo com o nosso propósito e está em estado de graça, de felicidade. Então é esse o retorno. Por isso que eu gosto tanto dessa imagem, desse caminho de volta para a casa do Pai. Quero deixar com vocês hoje essa imagem. Percebam qual o caminho que vocês têm trilhado. O que vocês têm escolhido para trilhar? Esse caminho que vocês estão trilhando aproximam vocês do seu propósito ou afasta? Como que eu saberei disso? Toda vez que a gente está alinhado com o nosso propósito, uma sensação de paz toma conta do espírito. A gente fala do nosso coração, mas é do espírito. Há uma sensação de paz, de concentração, de viver o presente.
Caso contrário, se a gente está pensando muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, nós não estamos muito alinhados. Isso é uma dica. Preste atenção. Então, aqui eu vou deixar para o dia de hoje esse exercício de reflexão, visualizando esse caminho. Qual o caminho? Qual as passadas que você dá? Vou deixar para a gente fazer uma visualização dessa forma no nosso próximo encontro. Hoje a gente fica com a reflexão, com essa compreensão, para depois a gente se engajar nessa imagem. E amanhã eu volto aqui. A gente faz esse encontro. Tá certo? Até mais. Muito bom vê-los aqui. E se gostou do conteúdo, curte e compartilha. Isso fortalece o nosso trabalho. Até mais.